I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Olá, meu nome é Daniel Lunes, sou analista de processo e trabalho com melhoria contínua. Hoje eu vou falar sobre o Kaizen, o que ele é e um pouquinho da história, né? Bom, Kaizen. O Kaizen, ele é uma palavra japonesa, né, que se divide em duas sílabas. A primeira é Kai, que significa mudar, e a segunda é Zen, que significa melhor. Ou seja, Kaizen é mudar para melhor. E mudar para melhor muitas vezes exige, né, ou quase sempre, um sacrifício, porque é muito difícil a gente mudar velhos hábitos, né, coisas que a gente faz da mesma forma há muito tempo. Então ele vai exigir ali um sacrifício de quem vai estar passando por esse processo. Exemplo, a pessoa vai falar, né, decide fazer uma dieta. E não, hoje eu comecei a fazer dieta. Daí ela passa na padaria e vê um docinho lá. Daí ela fica aquela vontade de comer aquele docinho ali, né? Mas, cara, resiste e faz um sacrifício, né? E não come. Apesar de estar com muita vontade de comer para voltar aos velhos hábitos. Mas a pessoa quer mudar, né? Ela quer mudar para melhor, ela quer, né, ficar com um corpo melhor e tal, então ela está fazendo esse sacrifício. Então, Kaizen é mudar para melhor. E tem três palavrinhas muito importantes no Kaizen. A primeira delas é comportamento. Comportamento é como a gente age frente aos acontecimentos do dia a dia. E comportamento, ele vira cultura. Cultura é como a gente se comporta quando não tem ninguém olhando. E a cultura é um processo. Então, ou seja, o Kaizen é um processo. Por que não é um projeto? O projeto tem início, meio e fim. O Kaizen é um processo contínuo. Ele nunca acaba. Então, Kaizen é comportamento, é cultura e é processo. E uma etapa, né, existem três etapas para um processo de mudança. Né? Três etapas. A primeira é mudar o ambiente. Mudar o ambiente de trabalho. O segundo é mudar o comportamento. E o terceiro é a gente praticar os comportamentos, esses novos comportamentos. Por que a gente tem que mudar o ambiente de trabalho? O ambiente ou qualquer outro, Porque o ambiente que a gente se encontra molda os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Se você vai no restaurante meio-dia almoçar, tu tá com teu amigo, tu vai conversando, tu escuta outras pessoas conversando, batendo talher, risada, É um tipo de comportamento. Agora de noite, tu vai no restaurante que tem lá as pessoas engravatadas, tu chega na mesa, tem um monte de talher, um monte de taça, tu vai ter um comportamento diferente, tu vai falar baixinho, tu vai cuidar para puxar a cadeira, então aquele ambiente molda teu comportamento. Então, se eu vou começar a aplicar o Kaizen, que é mudar para melhor, um dos primeiros passos é mudar o ambiente de trabalho. Se eu tenho uma sala bagunçada, ela dá uma impressão de descaso, de desleixo, que ninguém está olhando, que ninguém está controlando. Então, tem que mudar para mudar o comportamento das pessoas. Eu sugiro que vocês leem depois a teoria das janelas quebradas, que foi um estudo realizado que teve essa conclusão. Que se eu tenho um lugar que é um descaso, que eu não cuido, as pessoas vão ter um comportamento. E falando um pouquinho da história do Kaizen, o Kaizen todo mundo sabe, quem estuda, que surgiu lá na Toyota, mas começa muito antes. Tem um cara, o Shingo, que vai aparecer a foto aqui para vocês, ele era filho de um carpinteiro e a mãe dele trabalhava com um tear, faz pano, E o tear era totalmente manual, e ele ficava observando, como é que eu posso melhorar esse processo? E com o passar do tempo, ele foi melhorando. Em 1890, ele fez um tear semiautomático. Já não precisava das duas mãos, já tinha um pouquinho ali de automação. Em 1896, ele fez o tear automático, e em 1924, o tear de alta velocidade. Mas qual que é o problema quando ele passou a ter tear automático, que não precisava mais uma pessoa estar ali fazendo? As máquinas trabalhavam sozinhas. Ele começou a ter um problema de retrabalho, de sucata, de quebra. Por quê? Porque arrebentava o fio, e no que arrebentava ninguém via. Quando via já tinha feito muito pano. Daí tinha que jogar a sucata, tinha muita perda no processo. E ele ficou pensando como é que ele podia melhorar esse processo, como é que ele podia melhorar. Ele desenvolveu um negócio muito simples. Eu vou deixar um link do vídeo
que está no YouTube para vocês lerem, assistirem, que fala sobre o tear e um pouco dessas histórias do tear. Mas ele inventou um dispositivo bem simples, né, que era uma chapinha com um rasgo no meio. E cada fiozinho passava por dentro dessa chapinha, né? Era uma chapinha, daí quando o fio estava, né, tava ok, não estava arrebentado, essa chapinha estava para cima. Quando um fio arrebentava, a chapinha caía e a máquina parava automaticamente. E a mãe dele ia lá, emendava o fio e a máquina continuava trabalhando, né? Então reduziu quase a zero o retrabalho e a sucata por esse tipo de efeito. Isso até tem um termo, né, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que é o Jidoka, que é um toque humano aos equipamentos. Então com isso, depois ele conseguiu vender essa patente, essa máquina, né, esses equipamentos, por uma empresa lá na Inglaterra, e ele ganhou grana. E com isso ele começou a fazer a empresa de carros, né, que foi lá fundada em 1937. Só que logo depois, em 45, a gente teve a Segunda Guerra. E o Japão lá perdeu, né? E estava destruído, em cinzas, não tinha dinheiro, não tinha capital, não tinha, né, o que fazer. E ele tinha que competir com o mercado americano, que tinha muita grana, muito capital, muito dinheiro. E ele ficou pensando o que ele podia fazer. Daí numa visita aos Estados Unidos, ele chegou lá e foi num supermercado e ele observou o trabalho do repositor de gôndola. Ele olhou assim, cara, os caras vão ali, compram, tem uma galera que vai lá e repõe, né? Pô, consigo fazer isso dentro da indústria? Ah, mas por que ele percebeu isso só no Japão, nos Estados Unidos? Porque no Japão, né, tu não tinha supermercados desse jeito. Tu tinha mercearia, tu fazia listinha, chegava lá, entregava, alguém montava pra ti e te entregava. Então ele voltou para a fábrica lá pro Japão e começou a pensar, cara, como é que eu posso fabricar carro desse jeito? Porque na época, lá todas as fábricas de carro, eles trabalhavam por departamento. Então cada departamento produzia o máximo que podia produzir. Só que para isso tu precisa ter muita grana parada, né, dentro do teu processo. Então ele inventou, né, ele fez exatamente o que tem no supermercado, que é a reposição de gôndola. Estou fabricando um carro, eu consumi uma porta, fabrico uma porta. Consumi um banco, fabrico um banco. E assim sucessivamente. Isso foi uma das grandes sacadas dentro desse processo da Toyota. Em 2006, na época, eles se tornaram a maior fábrica do mundo, com lucros muito acima da média do mercado. E todo mundo, o que esses caras estão fazendo lá? E aí, todo mundo aí tenta copiar de alguma forma ou outra todos os conceitos que foram criados lá. Trabalho padronizado, gestão visual, setup, 5S, e todo mundo tenta pegar essas ferramentas e adaptar dentro da sua empresa. E um ponto importante da virada de chave da Toyota, se você ler a literatura, tudo, o Taishi Ono lá, que é o pai desse sistema, foi o cara que criou isso, ele fala, as pessoas é ponto-chave. Eu posso ter o melhor método, posso trazer o papa do negócio, se eu não tiver as pessoas enganjadas e a minha liderança comprometida, não dá certo. Isso é muito verdade quando a gente vê o caso da NUMMI, que a NUMMI, que era a pior fábrica em produtividades da GM, e eles falaram, japonês, precisa de ajuda. E o japonês falou, não, beleza, eu te ajudo, mas toda a minha liderança precisa ser japonesa. Aí, não, tranquilo, vamos fazer. Daí veio toda a liderança japonesa, um ano depois, essa fábrica, que era pior em termos de produtividade, ela se tornou a melhor em apenas um ano. Só mudando a liderança e mantendo todo o time operacional. Isso mostra a importância das pessoas e da liderança no processo de Kaizen. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar. Espero que vocês gostem do que foi passado aqui. Valeu!